Vou fazer aqui uma pergunta bastante provocativa, mas que pode te gerar um insight muito bacana e pode ajudar muitas pessoas a talvez olharem aí para algo que não estava conseguindo olhar e que possa realmente evoluir, que é essa minha intenção sempre. Quando a gente fala de líderes ruins, de gestores ruins ou de chefes, e isso é bastante comum para quem frequenta lá o LinkedIn, sabe quantas pessoas reclamam e nem precisa entrar no LinkedIn, porque para quem está no mercado isso fica muito evidente o quanto um gestor ou um líder que não está preparado tem um impacto negativo na nossa vida. A gente reclama muito de chefe, a gente reclama muito dos líderes que não estão despreparados, dos gestores que não têm aptidões, qualificações ou desenvolvimento suficiente para ocupar esse papel. E eu faço uma pergunta: se você virasse um gestor hoje, se você recebesse uma oferta para ser gestor, para ser um coordenador, um gerente, enfim, você estaria preparado? Você acha mesmo que você estaria preparado, que você saberia, que você seria um líder, né, e não um gestor, como essas pessoas que a gente costuma criticar? Porque, na realidade, os gestores, né, esses chefes, essas pessoas que são gestores ruins, eles muitas vezes são profissionais que são bons naquilo que eles fazem tecnicamente, mas que eles só não estavam preparados para ocupar um cargo de gestão, porque eles não tinham a competência da liderança. Então, muitas pessoas, porque isso era um modelo antigo, né, de pensamento, daquela linearidade hierárquica dentro das empresas, e era dessa forma que as pessoas viam o crescimento, e muita gente ainda vê, que eu automaticamente, à medida que eu vou adquirindo experiência ou tempo de empresa, eu vou crescendo, eu vou ocupando outros cargos, porque as pessoas se baseavam muito na experiência, né? Muito mais do que nas qualificações, até porque nem tinha a quantidade e a variedade de cursos que a gente tem hoje. Então as pessoas elas iam muito mesmo pela experiência. Só que só isso não é o suficiente para você ser um bom líder. E esse modelo ainda é muito praticado no mercado, infelizmente. Então, pessoas que têm um tempo de experiência, né? Ou melhor, um tempo fazendo a mesma coisa, porque experiência a gente considera um período que você está aprendendo e evoluindo dentro daquilo que você faz. A partir do momento que você já sabe fazer aquele trabalho, você não tem experiência, você tem um tempo fazendo a mesma coisa. Então, tem gente que fala que tem 15 anos de experiência na área, mas se você está fazendo a mesma coisa há 15 anos, você não tem 15 anos de experiência, você tem 15 anos atuando nessa mesma função, são coisas diferentes, né? E aí, quando a gente pensa nos líderes, acontece exatamente isso. Tem muita gente que é promovido por tempo, né? Que acha que é experiência, mas que na realidade não é experiência, é só tempo de serviço. E essa pessoa não desenvolveu nada como líder e como gestor. Mas por ela estar lá 5 anos, 6 anos, 10 anos na empresa, ela acaba ganhando uma promoção, mas ela não está preparada para liderar pessoas. Porque isso, sem dúvida, é um desafio enorme, não é fácil, não. E muitas vezes esse profissional, ele era excelente tecnicamente, ele era um profissional muito bom, que sempre entregou muito bem, que fazia um excelente trabalho, que estava sempre aprendendo, de repente ele estava realmente adquirindo sempre experiência, sempre crescendo e se desenvolvendo, e a hora que ele vira um gestor de pessoas, ele não consegue fazer um bom trabalho, porque trabalhar com pessoas, lidar com pessoas e ser um líder realmente é um desafio gigantesco para qualquer um. Existem pessoas que nascem com uma certa facilidade para liderar, mas com certeza essas pessoas vão ter dificuldade em alguns outros pontos também, né? Porque ninguém é 100% completo, perfeito em tudo, né? Até porque a perfeição é algo absolutamente relativo. Então, o que é perfeito para uma empresa pode não ser para outra. A gente tem que pensar nisso também. Então, a questão é, não tem como a gente estar preparado para tudo. A gente sempre vai ter que desenvolver alguma coisa. Mas quando a gente assume um cargo de gestão, um cargo de liderança, a gente precisa ter a humildade de olhar e de reconhecer as nossas limitações e se desenvolver a partir disso. E não colocar culpa na empresa, que muitas vezes de fato é sim a responsável por fazer isso, né, os gestores, os diretores acabam promovendo pessoas que não estão preparadas para aquele cargo por uma questão de necessidade, não tem ninguém para botar ali, coloca aquela pessoa, pega lá o fulano, ele está aqui com a gente há 5 anos, ele conhece a empresa, o mercado, põe ele ali para ser o gerente, e essa pessoa estava completamente despreparada. E você pode provocar desde traumas profundos nesse profissional, e eu já lidei com alguns deles, né, como a gente pode, inclusive, acabar com o departamento, a gente pode realmente trazer prejuízos para a empresa, no sentido até financeiro, mas no sentido de produtividade, em muitas coisas, por você colocar uma pessoa
uma pessoa que era um bom profissional, mas que está no lugar errado, está na função errada. E não é errado no sentido de que ele não possa ocupar essa função, é que ele não estava preparado para isso. Então, preparar os líderes, preparar os gestores antes de promovê-los é fundamental. E aí é que entra um ponto muito importante, que é a questão da oportunidade. Se você é um profissional que é um analista e que ainda se vê alguns passos do cargo de gestão de liderança, esse é o momento perfeito para você começar a se desenvolver, porque ninguém se desenvolve em 1 ano ou em 6 meses. Desenvolver competências é um processo relativamente longo. A gente precisa de muito empenho, de muita determinação para a gente conseguir mudar a nossa mentalidade, o nosso comportamento. Então, a gente precisa estar sempre olhando para aquilo que a gente precisa desenvolver para ser um bom líder, mesmo que o cargo de liderança ainda esteja a alguns passos de distância da minha carreira. Quanto mais cedo eu começar a desenvolver a minha liderança, mais preparado eu vou estar quando esse momento chegar. E ainda que você não queira ser um gestor de pessoas, pense e tenha certeza absoluta disso, de que ter um perfil de líder é fundamental até se você for trabalhar sozinho, porque você vai ter sempre que liderar você mesmo. E eu vou te dizer que é um desafio tão grande liderar a si mesmo como liderar qualquer outra pessoa. Então pense se você também está se preparando para ser um líder ou se você vai esperar chegar à promoção para depois correr atrás disso e passar aí por esse período tão difícil que é o de um gestor ocupar um lugar aí de liderança sem estar preparado para isso. Então fica a dica e comece a se preparar para ser um líder de qualquer forma. Eu sou a Ana Guedes, da Diretiva de Desenvolvimento Humano. Se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal, curte esse vídeo e mande sugestões também para os próximos vídeos. Até mais!